O ministro Paulo Guedes jogou a toalha completamente. O Paulo Guedes tocou no assunto que era proibido até ontem para qualquer economista de direito falar, que é cair o teto de gastos, tirar o teto de gastos. Para quem não sabe, a PEC do teto de gastos, que foi chamada pela esquerda, nós avisamos, hein? Foi chamada pela esquerda de PEC do fim do mundo lá em 2016, foi aquela PEC que foi aprovada pelo Eduardo Cunha e pelo Temer logo após o impeachment da Dilma, que fez com que o Brasil congelasse investimentos em saúde, educação, segurança, moradia, enfim, em absolutamente tudo por 20 anos. Essa PEC faz com que o Estado brasileiro, o governo brasileiro, fique de joelhos para a iniciativa privada, ou seja, só há investimento no Brasil se esse for feito por empresários. Então nós estamos completamente, desde 2016, à mercê da vontade de empresários. Se eles quiserem investir no Brasil, eles investem e o Brasil progride um pouco. Se eles não quiserem, eles não investem, é o que está acontecendo, e o Brasil só vai piorando. Só que eu vou te dar um spoiler aqui. Nenhum empresário investe num país que tem instabilidade, que é o que o Brasil tem desde 2016. Então, obviamente, a vida da população foi piorando muito e muito rapidamente de 2016 para cá. É só pegar os índices sociais de como estava o Brasil antes e depois da PEC do teto de gastos. Pois bem, o Paulo Guedes, que era um dos maiores defensores do teto de gastos, que brigou com o Bolsonaro várias vezes, que fez um monte, falou um monte. Ontem o Paulo Guedes, pela primeira vez, é a primeira vez que um economista de direita fala sobre isso, mais importante ainda porque é o atual ministro da Economia, ele fala, olha, tem que acabar com o teto de gastos, não dá mais, tá ruim, do jeito que tá, não dá, é melhor sem o teto de gastos. Ó, eu vou te falar, o pessoal da Faria Lima, para quem não sabe, Faria Lima é uma avenida em São Paulo, onde ficam todas as sedes de todos os bancos, corretoras, fundos de investimento, lá estão os bilionários, na Avenida Faria Lima, não é na Avenida Paulista não, é na Faria Lima. A Faria Lima ontem estava pegando fogo depois da declaração do Guedes. Olha, desespero total. Vamos botar o Bolsonaro abaixo se o Guedes continuar com essa conversa, mas vamos botar o Bolsonaro abaixo a jato. Não vão nem esperar a eleição, nada, porque pensa num assunto sensível para esse pessoal, porque tá mexendo nos bilhões que eles ganham. Eu vou explicar tudo isso aqui, porque o Paulo Guedes, primeiro ele detonou o Bolsonaro nos últimos dias, depois ele se humilhou publicamente pro Luiz, na frente das câmeras, tinha mais de 30 câmeras, ele se humilhou pro Fux, e agora ele joga completamente a toalha. Quer dizer, quando o Guedes fala isso sobre o teto de gastos, é porque ele desistiu completamente de ser ministro da Economia. Mas antes de eu falar, um segundinho, se você é contra o Bolsonaro e quer ver a casa cair para o Bolsonaro e o Brasil voltar a sorrir, então inscreva-se aqui nesse canal. Agora, vamos falar aqui sobre a PEC do teto de gastos. O Guedes jogou a toalha, depois de detonar o Bolsonaro, ele desistiu completamente. Primeiro, PEC do teto de gastos, um contexto. Derrubaram a Dilma para impor essa PEC. Há várias, isso se chama amarra fiscal, é como se fosse um freio fiscal. O que é fiscal? Fiscal é o seguinte, imagina que o Brasil arrecada tanto por ano, vamos supor 1 trilhão de arrecadação. O Brasil gasta quanto? Gasta mais do que arrecada. Então o Brasil vai se endividando, criando dívida interna ou externa, ou os dois, conforme o tempo vai passando. E aí, isso para os economistas é ruim. Então o que os economistas fizeram? Não, vamos tirar a Dilma, vamos derrubar a Dilma. Claro, contou com o apoio da classe política que queria ser salvada da Lava Jato e tudo mais, com os golpistas, acordão com o Supremo, com tudo, enfim, tiraram a Dilma. Logo que tiraram a Dilma, o que fizeram? Relâmpago. Aprovaram a PEC do teto de gastos. Essa PEC foi aprovada, foi votada 2 vezes. O Eduardo Cunha cometeu um crime para aprovar essa PEC. A PEC foi rejeitada, ele recusou a votação e no dia seguinte votou de novo. Comprou vários votos e votou de novo e a PEC foi aprovada. Nós falávamos aqui, eu ainda não tinha canal no YouTube, mas o plantãobrasil.net, o site do Plantão Brasil já existia. O Plantão Brasil com mais de 1 milhão de seguidores no Facebook já existia. Minha página Thiago dos Reis no Facebook com mais de 300 mil seguidores também já existia. E eu falava já lá nas outras redes. Eu dizia, olha gente, é a PEC do fim do mundo. Essa PEC vai acabar com o Brasil. O Brasil, vocês não fazem ideia de como o Brasil vai piorar depois dessa PEC. E eu lembro de pessoas, até de esquerda, dizendo, Thiago, isso é sensacionalismo. Hoje tem gente que diz, o Thiago é otimista demais. Não sou, é realismo. Eu era realista na época, eu falava, essa PEC vai acabar com o Brasil. Olha a situação que estamos. Até publiquei ontem no Twitter uma comparação do Brasil de 2014 para 2019, só para você ter ideia de como essa PEC acabou com o Brasil. Eu não coloquei 2016, porque a partir de 2015 começaram a atacar a Dilma com pautas bomba e criaram uma crise que até então era artificial. A crise que o Brasil vivia em 2015 e 2016, a crise econômica, era artificial, era uma crise que facilmente seria revertida se a Dilma conseguisse governar, mas não deixava a Dilma governar exatamente
por conta disso. Mas quando você vê em 2014, quando ela governava, o Brasil tinha desemprego de 4%. Em 2021, 14%. Aqui em 2014, o dólar era a 2,50, agora 5,20. Era a sexta maior economia do mundo, agora é a 17ª. Em 2014 estava fora do mapa da fome. Em 2021, 14 milhões de pessoas passam fome. Mas eu publiquei isso à noite e não tinha visto que saiu ontem um estudo dizendo que 19 milhões de pessoas passam fome no Brasil. 19 milhões de pessoas não têm o que comer no Brasil. E aí, por quê? A PEC do teto faz o seguinte: olha, a nossa economia é tanto, se o PIB não crescer, você não pode aumentar investimentos em nada que seja social. O que é social? Social é o que é para o povo. É quando o governo investe em saúde, é social. Investe em educação, é social. Investe em moradia, em segurança, são coisas que o povo desfruta, é investimento social. Bolsa Família, é social. Enfim, aí, olha só. Eu dei um spoiler aqui, aí já no YouTube. Em 2019, eu lembro até fazendo esse vídeo, eu pensando para fazer esse vídeo, como é que eu ia explicar? Eu falei, olha, aprovar a PEC do teto, o Brasil fica de joelhos para o empresariado é que decide se o Brasil cresce ou não. Eles decidiram que o Brasil não vai crescer, já estava decidido antes. Por quê? Eles vão estrangular o povo brasileiro, eles vão tirar até a última gota de suor que você tiver para trabalhar, eles vão fazer com que o desemprego suba o máximo possível, porque desemprego alto significa, sabe o quê? Salários baixos. Com salário baixo, sabe o que acontece? Com desemprego alto, sabe o que acontece? Com desemprego alto, sabe o que acontece? Você aceita trabalhar por um salário de miséria, porque a pessoa fica desesperada, eu não tenho nada para comer, eu preciso trabalhar. É isso que acontece com a população e é isso que a gente está vendo todos os dias. E aí é bom para eles, porque eles dependem da economia externa, eles exportam. Eles não estão nem aí se as pessoas estão pobres ou ricas no Brasil. Na verdade estão, eles querem que fiquem mais pobres, que aí eles pagam salários menores. É só ver o salário mínimo em dólar, que durante o governo Dilma, o dólar era 2,50, o salário mínimo era quase R$1.000, o salário mínimo era mais ou menos 250 dólares, 300 dólares. Aí depois, com o dólar a 5 e pouco, salário mínimo a R$1.000, o salário mínimo é muito mais baixo em dólar. Para quem ganha em dólar, tá ótimo, o salário ficou mais baixo. É mais ou menos essa conta dele. E aí quando o Brasil tivesse completamente estrangulado, aí eu falei isso aqui, eu dei um spoiler, eu falei, os economistas vão dizer, opa, peraí, o nosso problema aqui é o teto de gastos, temos que tirar o teto de gastos para que o Estado volte a investir, para que o Brasil volte a gerar emprego. Ou seja, eles vão lucrar tudo que eles podem na crise, porque o banqueiro ele lucra na crise e ele lucra na bonança. Eles vão lucrar tudo que der para lucrar na crise, quando tiver assim, no gargalo, não dá mais, só sobrou o bagaço do Brasil. Agora vamos deixar o Estado voltar a investir, vamos derrubar a PEC do teto de gastos. Só que não chegou ainda esse momento, não chegou. O que acontece é o seguinte, Paulo Guedes foi eleito pela grande elite porque ele era o cara que ia fazer a economia voltar a render e tal, e para os bancos realmente rendeu. Só que a economia está em frangalhos, o governo Bolsonaro está com a popularidade cada vez pior, o povo voltou a comer pé de galinha, porque não porque gosta de pé de galinha, você adora pé de galinha e compra pé de galinha para comer, ótimo. Mas se você compra pé de galinha para comer todos os dias, porque você não tem mais dinheiro para comprar peito de frango, para comprar filé mignon, para comprar colchão mole, colchão duro e outras carnes e outras coisas, então não é ótimo, então é péssimo. Uma coisa é você ter opção, outra coisa é você ser obrigado. Então, o que aconteceu? O povo voltou a comer osso, pé de galinha, voltou a tirar as proteínas da mesa. O Brasil tem agora risco de ter um surto de anemia em crianças. Enfim, aí o Paulo Guedes ele quer dar um fôlego eleitoral para o Bolsonaro, que é o Auxílio Brasil. Bolsonaro conseguiu convencer o Paulo Guedes que, olha, Paulo Guedes, você só vai continuar sendo ministro se a gente conseguir aprovar essa porcaria. Tá. Paulo Guedes fez todo o malabarismo que você puder imaginar na economia, ele fez. Cortou de tudo. Cortou de absolutamente tudo. Ele não faz um programa de transferência de rendas que tira dos ricos para dar para os pobres. Não. Ele tira da classe média para dar para os pobres. Mas ele conseguiu fazer um malabarismo, tirar muito do orçamento que iria para melhorar a vida das pessoas, principalmente da classe média e pobre, e dar para os paupérrimos, para os mais pobres. Tá, conseguiu. Aí caiu um meteoro. Palavras do Guedes, não do Thiago. Meteoro, porque veio do nada. Segundo o Guedes, veio do espaço. É burro. Se fosse inteligente, ele saberia que viria o meteoro. Que são os precatórios. O que aconteceu é o seguinte. Ele precisava de ajuda do STF para dar calote nos precatórios e poder abrigar esse Bolsa Família turbinado do Bolsonaro, que seria um fôlego eleitoral para o Bolsonaro. Não deu. O STF já falou ontem, ele se humilhou na frente das câmeras para o Fux, e o Fux falou, não põe no meu colo um filho que não é meu.
Eu li uma piadinha, até porque se fosse filho do Fux, ele nomeava desembargador. Pra quem não sabe, o Fux nomeou, o filho do Fux subiu 10 passos na carreira na magistratura para virar desembargador. Muita gente não sabe, mas é assim, as coisas é de família. Você tem um pai, um avô que tá lá em cima na STF, você sobe na carreira igual um foguete. Ó, vou mostrar aqui o carro de som denunciando os crimes do Bolsonaro e vamos ver os próximos passos, que o Guedes não vai durar muito. Estavam aprovadas, quase 2 milhões pra comprar da Covaxin. E o povo é quem paga isso, tem que ter um fim. Essa conta só aumenta e já pagamos muito caro. Tanto despreparo, o Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com um grito na garganta, é fora Bolsonaro. E quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. E no primeiro comentário deixa o Pix, deixa o PicPay, deixa as outras redes sociais. Siga-me nas outras redes, que lá também a gente denuncia os crimes do Bolsonaro. Inclusive, eu falei hoje, o TSE abre investigação, em parte graças ao vídeo que a gente divulgou no TikTok, no Twitter, no Facebook, mas até porque esse vídeo não foi divulgado no YouTube. Só para você ter ideia de que a gente vai para cima em todas as redes. E aproveita e se inscreve no canal. Falou!